Exercício número 1 da aula 100 do terceiro ano do ensino médio. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 centímetros e a do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros. O volume de madeira utilizado na confecção deste objeto foi de... Então, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que existem duas figuras aqui, dois sólidos geométricos. Esse cubo que tem a parte externa aqui, ó, que eu vou desenhar em azul, tá? E nós temos um outro cubo que está aqui dentro, que tem uma aresta numa outra medida, certo? E essa parte aqui dentro, ó, ela é oca, não tem madeira aqui, somente esse cubo de fora. Bom, por ser um cubo, significa que todas as arestas têm exatamente a mesma medida, ou seja, essa de fora aqui tem 12 de largura, 12 de comprimento e 12 de altura. O interno, essa parte que não vai madeira, ela tem exatamente 8 de largura, 8 de comprimento e 8 de altura. Então, o que é que eu faço para saber a madeira, quanto de madeira foi utilizada? Eu vou pegar esse volume maior, tá? Que eu vou chamar de volume 1, que vai representar esse cubo que tem 12 centímetros de aresta, certo? Depois, vou calcular esse volume do cubo 2, que é aquela parte que não terá madeira, e vou subtrair um valor do outro. O que sobrar de madeira é essa parte externa aqui que compõe, então, essa nosso porta-lápis, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular esse volume, que eu vou representar como sendo o volume 1. Pois bem, o que representa o volume de um cubo? O volume é sempre a área da base multiplicado pela altura, tá? Só que como a base é um quadrado e a altura tem a mesma medida, então basta, no volume do cubo, multiplicar o comprimento pela largura pela altura, certo? Então, o volume em azul, que eu vou chamar de volume 1, é 12 vezes 12 vezes 12, ou 12 elevado ao cubo, certo? Então, a gente precisa compreender que, neste caso aqui, é o valor da aresta elevado ao cubo. Então, é 12 elevado ao cubo, que vai dar quanto? Vai dar 1728. Então, este volume 1, que é o volume do cubo maior, tem 1728 centímetros cúbicos. Pois bem, agora vamos calcular o volume 2. O volume 2 é o volume desse cubo interno aqui. Então, este volume 2 vai ser o comprimento vezes a largura vezes a altura, ou simplesmente a aresta elevado ao cubo, tá? Então, isso é a mesma coisa. Então, este volume 2 será 8 vezes 8 vezes 8. Então, nós teremos 8 elevado ao cubo, que dá um total de 512. Este volume 2 é de 512 centímetros cúbicos. Para que a gente consiga determinar qual é o volume restante, ou seja, o volume de madeira, eu vou pegar o volume 1 e vou subtrair do volume 2. Ou seja, 1728
menos 512. Ao subtrair esses dois valores, nós vamos encontrar, então, o valor de 1.216 centímetros cúbicos. Este, sim, é o volume de madeira utilizado. Olhando lá nas nossas alternativas, nós vamos verificar que a letra D responde à nossa questão. No exercício número 2, diz o seguinte: a figura ilustra um prisma A, B, C, D, E, F, G, H, de base retangular, de dimensões 4 e 7. Ou seja, um lado mede 4, o outro mede 7. A face ABEF é perpendicular ao plano da base do prisma e a face BC, G e F formam um ângulo de 30 graus com o plano da base do prisma. Qual o volume do prisma se a aresta BF mede 6? Vamos primeiro relembrar o que significa calcular o volume. Tá? Então vamos calcular o volume. Calcular o volume de um prisma é simplesmente multiplicar a área da base vezes a altura. Pronto. Quando eu multiplico a área da base vezes a altura, eu descubro o volume. Pois bem, então vamos calcular qual é a área da base. Ora, a área da base, o que é a base? Que figura que forma a base? Nós vimos lá em cima que a base ela é retangular. Né? Então, ela tem dois pares de lados iguais. Ou seja, é um retângulo. E esse retângulo tem as seguintes dimensões. Esse ladinho aqui mede 4 e esse lado mede 7. Para calcularmos a área da base, basta multiplicar o 4 vezes o 7 e nós vamos encontrar 28. Tem uma unidade de medida aí? Não. 28 unidades de área. Tá? Então, a base é 28 unidades de área. Agora, o grande detalhe aqui está a gente conseguir descobrir a altura. O que significa a altura? O que significa aquele valor de H? Vejamos. A altura de um prisma é a distância que vai entre uma base e outra, ou seja, é um comprimento de um segmento, só que ele precisa fazer um ângulo de 90 graus com essas bases, certo? Geralmente o que a gente vê aí é a aresta lateral, que é essa que eu estou marcando aqui, ó. Só que a aresta lateral não forma um ângulo de 90 graus com as bases. Então, nós vamos compreender a altura como sendo a distância entre uma base e outra, um segmento, mas que ele tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, eu vou observar aqui, ó, que ele vai formar essa distância. Não é o 6, que é essa aresta. Não, teria que ser esta distância aqui, ó, que coincide exatamente com o valor do H. E esta sim forma um ângulo de 90 graus com a base. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que neste caso nós temos, vou desenhar melhor agora, nós temos uma figura que se formou aqui, ó. Qual é essa figura? Essa figura é um triângulo. Mas mais importante do que isso, ela é um triângulo retângulo. Certo? Então eu vou desenhar ela aqui, vou trazer aqui para baixo, para a gente trabalhar melhor com ela. Tá? Então nós temos aqui, ó, esta distância e esta distância aqui. O que eu sei é que esse ângulo é de 30 graus
esta medida é uma medida H, que é a altura, e esta medida aqui mede 6. Então eu trouxe esta figura para cá. É possível determinar o valor de H? Sim, é possível. Fazendo o quê? Trabalhando com uma razão trigonométrica. Qual razão trigonométrica? Quando eu observo esse triângulo, eu vejo que ele é um triângulo retângulo. E se é um triângulo retângulo, eu posso aplicar seno, cosseno e tangente. Mas o interessante é a gente identificar qual é a razão trigonométrica que eu vou usar neste caso aqui. Então vejamos, eu estou observando a partir desse ângulo aqui de baixo. O H vai representar o cateto oposto. E o 6 vai representar a hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa? É o seno. O seno de um ângulo nada mais é do que o valor do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas qual é o ângulo nesse caso aí? Bom, o ângulo é de 30 graus. Então, o seno de 30 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é o H que eu não sei, pela hipotenusa, que nesse caso vale 6. Mas qual é o seno de 30 graus? Nós sabemos que o seno de 30 graus é 1/2. 1 sobre 2, igual ao H dividido por 6. Agora, esse 6, ele está multiplicando, ele está dividindo aqui. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 6 vezes 1/2 igual a H. Ora, o que eu tenho é uma multiplicação de frações. Embaixo desse 6 existe o número 1. E eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Essa é a multiplicação quando eu tenho uma multiplicação de frações. 6 vezes 1 é 6 e 2 vezes 1 é 2. Então, qual é o valor do H? O H é igual a 3. O que representa o H? O H representa a altura que tem esse prisma aí. E como eu vou calcular o volume de um prisma? Eu vou calcular da seguinte forma. A área da base, quanto é? 28. Vezes a altura. Nós descobrimos que a altura, nesse caso, vale 3. Então, quando eu multiplico 3 vezes o 28, o resultado é 84. 84, nesse caso, como não tem unidade de medida, eu vou colocar aqui UV, que representa o quê? Unidade de volume. Olhando nas alternativas, eu vou verificar que a letra B é a que responde à questão número 2. 84 unidades de volume.